Fala galera, de mim aqui na área. No vídeo de hoje, galera, eu só vou dar umas noções bem básicas aqui, só pra deixar claro algumas coisas antes da gente de fato iniciar nos códigos, beleza? É isso, tá? Então eu vou comentar bem rapidinho algumas questões, só pra gente ter em mente, por exemplo, quais ferramentas a gente vai utilizar, etc. Quais noções básicas de informática é necessário pra gente começar nossos estudos em programação. E algumas questões a respeito dos códigos ali, tá? Beleza? Então, antes de começar, vamos fazer uma oração. Aí a gente já começa, fechou? Vamos lá então. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os que nos devem. Não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todo o século dos séculos. Amém. Beleza, então bora lá. Eu coloquei aqui uma pequena cola aqui, né? Uma cola, vou dar um zoom aqui. Deixa eu ver se eu aumento isso. Esses pontos aqui. Nossos pré-requisitos. Vou colocar assim. Coloquei 2 pontos aqui, que é conhecimentos básicos de informática. Por exemplo, você saber o que é um CMD, saber como funciona o sistema de arquivos. Né? No sistema de arquivos, você navegar aqui nos arquivos do computador, né? Por exemplo. Entende? O CMD é o terminal. Essa telinha preta, né? Você vem aqui no iniciar da CMD, aparece aqui, ó, Command Prompt. Saber navegar aqui dentro, saber que você está na pasta C2. Que o diretório do seu usuário. Se eu quero ir para a pasta desktop, eu vou lá na desktop. Sabe essas noções? Elas são muito básicas no uso do próprio computador. Se você, né, que tá vendo esse vídeo, você não tem essas noções ainda, então no estudo da programação você vai ter um pouco de dificuldade, evidente, né? Porque são noções extremamente básicas de informática, beleza? No entanto, eu acho que se a pessoa persistir, tiver foco, ela aprende, tá? Meio que na prática, beleza? Tentando ali, usando, ela vai aprendendo. E também a gente tem nosso Discord, né? Que tá no nosso canal lá fixado. Se você entrar lá no Discord e perguntar pra qualquer um de nós, a gente vai te ajudar, né? Principalmente se perguntar pra mim, eu vou te ajudar, beleza? É isso. Mas assim, só tô deixando claro que é uma coisa muito óbvia, mas é importante ter isso em mente, tá? Pra você mexer com programação, é cada vez mais importante. É importante, né? Você ter noções básicas de informática. Beleza? Se você é novo, da galera do celular e dos mobile e nunca teve um computador ou usou muito pouco, então tem que começar a se habituar. Beleza? Esse é um primeiro ponto. Por exemplo, saber instalar programas no computador, são coisas muito óbvias, acho que todo mundo sabe disso, né? Mas, por isso que eu não vou ensinar nada disso aqui, óbvio, né? Só pesquisar no YouTube que vocês vão aprender, beleza? Mas é isso é um pré-requisito. Um outro é o seguinte, a gente vai utilizar um software chamado Visual Studio Community. Este software, existe esse que eu estou usando aqui que está aparecendo na tela, é o VS Code 1 e também tem o VS Code. Visual Studio Code, mas não é o Visual Studio Code, é o Visual Studio Community que a gente vai utilizar, que é esse daqui, ó, entendeu? Visual Studio 2022, estou usando aqui, pode ser qualquer um, mas é isso, a gente vai usar ele, por quê? Porque ele vem com uma coisa chamada que é o compilador, ele que vai gerar nossos binários, que é a linguagem que nós vamos estudar aqui. No início, pelo menos, vai ser a linguagem C, tá? Vou colocar aqui a linguagem C. Esse vídeo aqui não tem muito roteiro, não. Eu coloquei esses pontos aqui pra gente ir comentando no geral algumas coisas, tá? Beleza? Mas é isso. Você vai ter que instalar o Visual Studio Community, tá? E quando você for instalar ele, na hora de selecionar os pacotes que você tem que instalar, tenha cuidado em instalar principalmente as coisas de C++. Vai estar assim, ó, C++, tá? Beleza?
Vamos supor que você já tenha passado por isso, tem muito vídeo no YouTube ensinando como instalar o Visual Studio Code para trabalhar com C++ ou com C. Você já instalou, tá? Você deu uma mexida nele, viu algumas videoaulas, você sabe criar um projeto, mas se não souber, vamos por aqui, ó, Create a New Project. Beleza? Qual o projeto que nós vamos criar? Você vem aqui seleciona C++, você vem aqui seleciona Windows, e aqui você seleciona console, ele já vai aparecer essas opções. Por agora a gente vai usar esse console app, tá vendo? A gente vai selecionar ele e clicar em Next. Aqui você põe qualquer nome que você quiser, aqui ele está armazenando esse repositório na minha máquina. Mas eu vou deixar padrão isso aqui porque tanto faz por agora. Depois a gente tem que organizar isso aqui em diretórios específicos quando a gente começar a desenvolver projetos mesmo. Quando eu clico em Create, no Visual Studio aparece assim, ó. Isso aqui é um código C++. Não é isso que a gente quer. Então a gente vai fazer uma configuração básica aqui, ó. Tá vendo esse arquivo? A gente vai vir aqui, rename, ou apertar F2, eu vou renomear para .c, tá? Deixar esse mesmo nome que tá nele. Já mudei aqui para .c, tá vendo? Aqui eu vou apagar essas linhas verdes que são comentários. Eu também vou apagar esse IOString aqui, vou escrever stdio.h. Depois tudo isso vai ficar claro do que se trata, tá? Também vou apagar isso daqui e vou colocar uma coisa chamada printf. Colocar assim, que é o Jesus Omeno Salvator, né? Tipo, acho que é o lema dos jesuítas, né? Se eu não me engano. Eu tô até nubando aqui já. Mas enfim, significa Jesus Salvador dos homens, tá? Isso daqui. E o S2 é um coraçãozinho, né? Óbvio, né? Beleza? Eu vou clicar Ctrl S, mas eu posso clicar aqui, né? Nesse ícone para salvar. E qual que é a questão toda? Eu tinha colocado esse ponto aqui, que é um código. E algumas noções gerais aqui. E também já acabei colocando a linguagem C aqui, porque a gente vai falar um pouco dela. Mas tirando essas partes da instalação dos programas, o que nós vamos usar, até a linguagem C, tirando até abstraindo, né? Até um pouco isso, ignorando um pouco isso. O que nos interessa mesmo é saber o que é um código. Vou aumentar a tela um pouco aqui, tá? Vou colocar assim, 133%. Esse tamanho acho que tá bom. E aí vem a grande questão, o que é um código? Você tem várias definições na internet, em vários locais, sabe? Na ciência da computação, a galera vai estudar tudo isso, né? Você tem muitas obras, muitos livros sobre essas coisas. Mas eu vou passar para vocês aqui como eu gosto de ver os códigos, tá? E o que de fato eles são, pelo que eu entendi, beleza? Mas nada impede você de, óbvio, né? Deve fazer isso, inclusive, de buscar mais informação em outros locais, ver outras aulas, etc. Beleza? Ok. Então vamos lá. O que é um código? Quando se fala em linguagem de programação. Um código tem várias coisas que a gente pode dizer, então vamos começar a falar aqui, a gente vai se virando aqui, beleza? Mas um código é sempre uma representação de alguma coisa, entende? Então, por exemplo, vamos supor que eu queira criar um modelo de um carro ou de um veículo. Então eu vou criar estruturas aqui nesse código que são equivalentes às estruturas que existem no próprio veículo que eu quero representar aqui dentro. Vamos supor que eu queira representar o espaço tridimensional. Eu vou criar aqui matrizes com 3 dimensões e vou começar a manipular essa representação que eu construí aqui dentro, tá? Então uma primeira coisa que eu acho que é interessante ter em mente é isso. Um código, ele é sempre um tipo de representação. Ele sempre representa alguma realidade. E é isso, sabe? Um código sempre está representando alguma realidade. É como se fosse um modelo, né? E você está sempre construindo essas representações, esses modelos, mais ou menos limitados segundo as suas intenções, entende? Dando um gole na coca aqui. Mas esse é um primeiro aspecto, por exemplo, tá? E aí o que compõe um código? Então, tendo em mente já isso do código, vamos falar outra coisa do código. Por exemplo, o que compõe ele?
do que ele é feito, no final das contas. Geralmente é isso aqui, ó. São letras de A a Z, minúscula, maiúscula, alguns caracteres especiais, né? O joguinho da velha, seta para esquerda, para direita, parênteses, chaves, aspa, ponto e vírgula, palavras-chave, por exemplo, int, main, include, isso aqui são palavras-chave que a gente vai conhecer do que se trata. Mas é o seguinte, esse texto, esse conjunto de dados, no final das contas, essa linguagem, né, tem o seguinte, cada parte desse texto significa alguma coisa, tá? Então, por exemplo, essa linha aqui que eu estou selecionando, essa linha número 2, esse include stdio.io.h, e essa formatação aqui de colocar esse nome entre essas duas setas apontando para os lados, o fato de começar escrevendo include com com jogo da velha, assim, sabe? Tudo tem um porquê, no caso aqui significa alguma coisa, entendeu? Então include, por exemplo, é uma expressão que significa que esse código ele vai carregar uma biblioteca de funções, por exemplo, que é a stdio.h. Dentro de esse stdio.h é o nome de um arquivo. Dentro dele tem várias funções. Uma delas é, por exemplo, a função chamada printf, que nós estamos usando aqui no código. Então a include, o que ela está dizendo? Antes de iniciar o código, carrega essas funções, porque no decorrer do meu código eu vou fazer um uso dessa função, por exemplo, a printf. Tá entendendo? Já esse nome main, depois a gente vai ver isso, ele significa que o nosso programa vai ser iniciado aqui. Ele tem que ter um ponto de inicialização, tá? Um entry point, sei lá como é que fala, mas ele tem que ter um ponto de inicialização. Quando a gente for executar esse programa, porque aqui é um código, né? Esse código vai ser transformado em um arquivo binário que pode ser executado pelo computador, certo? Quando ele for executado, onde ele vai começar a executar as instruções? Aqui nessa coisa chamada main, que é uma função especial da linguagem C, por exemplo. E por aí vai. Por exemplo, você vê que aqui você tem uma chave de abertura e uma chave de fechamento, e tem coisas dentro dela. Poderia colocar mais coisas ainda, colocar mais printfs. Eu poderia colocar, sei lá, uma função, uma variável, quer dizer, do tipo inteiro contendo o valor 10, e a gente vai ver tudo isso, entendeu? Eu vou usar um return 0 aqui. Tem vários comandos aqui dentro, mas tudo isso está dentro dessa chave de abertura e fechamento. Isso aqui é um bloco de código. Toda vez que a gente tiver uma chave de abertura e uma de fechamento, por exemplo, significa que tudo que está dentro dessa chave é um bloco de código. Entende? Tem uma noção de unidade aqui. E por aí vai, a gente vai ver tudo isso no decorrer das aulas, mas meu intuito com esse videozinho aqui é simplesmente dar uma explanada aqui, sacou? Para que se saiba o que é um código mais ou menos, para quem nunca viu, entende? E como é que você vai programar aqui, que software, por exemplo, que editor de código como esse, que é o Visual Studio Community, né, que a gente vai usar, que software você vai usar para escrever seu código, qual linguagem você vai usar e por quê, entende? Dependendo da linguagem, quais etapas que ela passa. Por exemplo, a linguagem C, a gente tem que compilar a linguagem. Tem outras linguagens, como a linguagem Python, que não é bem compilado, né? É um arquivo Python que é carregado e interpretado em tempo real por um programa que é o interpretador. Tem linguagens que compila e interpreta ao mesmo tempo, entende? Tipo Java, que ele compila para VM do Java, e aquela VM do Java que vai rodar aquele código compilado. É mais ou menos assim, sabe? Enfim, o lance todo é onde que eu quero chegar. Você tem vários tipos de linguagens, mas todas elas vão de um jeito ou de outro vai estar reduzida essas noções. Que um código é sempre uma representação de alguma coisa, tá? E que quando você vai escrever o código propriamente, você vai usar uma sintaxe, que é esse texto, que é o próprio código, né? Onde cada parte significa alguma coisa. No decorrer das próximas aulas a gente vai ver o que significa cada etapa, cada parte desse texto, tá? Beleza?
eu acho que tendo isso em mente, para quem nunca viu uma linguagem de programação, para quem nem sabe como é que programa, nunca viu nada disso, eu acho que já é um começo interessante, porque nas próximas aulas a gente vai ficar ligado do que se trata cada coisa, tá? Mas outra coisa que eu queria mostrar, por exemplo, é isso aqui, ó. Então, por exemplo, aqui você tem um arquivo que a gente chama de um código em C. Um programa extremamente básico. O que ele vai fazer? Tá vendo que ele aparece, eu escrevi aqui para ele mostrar na tela IHS, espaço S2, né? Que é Jesus Hominum Salvator. Jesus Salvador dos Homens e S2 aqui. Beleza? Nesse programa aqui no Visual Studio Community, a gente vai vir aqui em Build Solution. Aí ele compilou, veja que ele apareceu aqui, ó, um Successed, ou seja, um que teve sucesso, que é o nosso programa. Se a gente clicar nesse play aqui, ó, ele vai executar. E olha que apareceu bem no topo aqui, ó. IHS S2, né? IHS S2. Esse programa ele foi executado. E quando ele é executado, ele mostra essa mensagem e ele sai. Entende? Depois a gente vai ver tudo isso. Vou fechar essa tela aqui. Mas em resumo, ele é o programa mais simples do mundo, né? Tudo que ele faz é isso. Ele inicia, mostra essa mensagem e depois morre. Não tem mais nada que ele faça. Mas outra coisa que eu quero mostrar é isso daqui, ó. Se a gente for pegar aqui nesse output aqui da compilação, ele tem um caminho. Eu vou abrir este caminho. E veja que aqui tem um programa chamado Console Application 2.exe, né? Se eu clicar nele 2 vezes, ó, ele abre e fecha. Não dá nem pra ver, tá vendo? Por quê? Porque ele exibe essa mensagem e fecha. Mas eu posso abrir um terminal aqui. E eu digito o nome dele. E aí eu executo, tá vendo? Quando eu executo ele, eu vou até digitar o nome dele de novo e vou executar de novo, ó. Beleza, tá vendo? IHS S2. Toda vez que esse programa é executado, ele executa e fecha. Toda vez que eu rodo ele, ele vai executar, exibir essa mensagem, IHS S2 e vai fechar. Beleza? Por que eu estou mostrando isso? Para que fique claro que existem algumas etapas aqui. Uma primeira etapa é o próprio código, né? Você escreve o código com as coisas que você quer expressar. Beleza? Depois disso você builda. Passando um trator aqui na frente de casa. Depois disso você builda, ou seja, você compila o código. Antes era só um arquivo .c, é uma linguagem formal com letras de A a Z, palavras em inglês e tal. Depois que a gente compilou isso daqui, o compilador, esse programa aqui, o Visual Studio Community, internamente tem, claro que tem compiladores ali dentro, mas esse IDE que chama, né? Enfim, esse programa todo com todos suas partes internas, ele vai compilar, vamos dizer assim, tá? Por agora o que nos interessa é isso. Ele vai compilar esse código, vai transformar ele num arquivo binário, que é esse .exe no final. Talvez no seu computador não apareça o .exe no final, mas vai aparecer esse nome aqui, por exemplo, algo parecido. Entende? Esse arquivo não é um arquivo de código. O arquivo de código é .c. Esse arquivo aqui é um arquivo binário. Esse é um programa que pode ser executado no computador, entende? Tanto que eu posso, que nem eu mostrei aqui, se eu abrir o CMD, vou abrir qualquer um aqui, vou navegar CD até essa pasta aqui, ó. Aí eu tô lá, se eu digito ele, o que acontece? Mostra a minha mensagem, eu executei meu programa. Beleza? Então é isso. Código, arquivo binário e execução dele. Beleza? São etapas mais fundamentais possíveis. Código fonte, binário e execução. Beleza? E o que é um código? Em resumo, a representação de alguma coisa. Guarde isso. Porque tudo que a gente for representar, a gente vai representar com esse código. Muitos podem chamar o código uma sequência de instruções para um computador executar. Tá, pode ser também, por exemplo, uma sequência de instruções mesmo que eu coloco aqui para o computador executar. Opa. Mas essas instruções, né? O que elas significam, né? Pois é, voltando aqui, tinha dado uma paradinha aqui para abrir o portão ali. Pois é. A gente estava falando o seguinte, que essas instruções, a pessoa pode até falar, um código é um conjunto de instruções.
E de fato mas ainda assim elas têm que ter algum significado, né? Essas instruções são instruções para quê? Né? A gente não vai colocar instruções caoticamente, aleatoriamente, que não significam nada. Então nosso software não vai ser porcaria nenhuma, né? O nosso software vai ser sempre uma representação de alguma coisa que a gente quer representar, né? Óbvio. Então, eu quero fazer um modelo de um carro. Você vai fazer um modelo de um carro. Entendeu? Eu quero fazer aqui a representação de um ente que me interessa. Você vai fazer exatamente isso. Eu vou criar um ente, uma noção, uma entidade artificial, digamos assim, um ente de razão. Eu vou querer representar ele no código. Perfeito. Então é exatamente isso que você vai representar. Então com o código a gente vai estar sempre representando coisas, tá? E nessa representação aí sim começa a vir coisas legais, onde a gente pode fazer de tudo, entende? E a sintaxe do código ou a linguagem que a gente vai utilizar meio que tanto faz. Vai variar de acordo com o contexto, tá? Simples assim, beleza? Às vezes a gente vai usar umas outras linguagens, a gente vai usar Python, a gente vai usar JavaScript, depende do que a gente vai fazendo. Se eu vou fazer uma interface web, eu vou precisar usar JavaScript. Se eu quero fazer um programa aqui para simplesmente modelo, por exemplo, com um aspecto mais científico, de repente eu use Python ou eu uso uma linguagem C, né? Como é muito comum, por exemplo, nas redes neurais ser utilizada a linguagem C por causa da performance. E por aí vai, entendeu? Sistemas embarcados usam C, C++, entende? Bots ou sistemas mais simples usam Python, Node.js, né, também, JavaScript, TypeScript, e por aí vai, entende? Tem todo tipo de linguagem para os fins mais diversos, beleza? Mas é isso por agora. O que eu queria deixar claro é isso, que os códigos são sempre representação de alguma coisa. E a nossa brincadeira, digamos assim, nas próximas aulas vai ser tanto aprender a sintaxe da linguagem para saber utilizar desde os seus conceitos mais fundamentais, como função, variável, loop, fluxo de controle dos dados, né, bibliotecas, e depois avançar para noções como padrões de projeto, tá? Desenvolvimento de sistemas mais complexos, um pouco talvez de cloud e noções mais abrangentes, né? Que vai sempre envolver que vai estar sempre envolvido na construção de sistemas um pouco mais robustos, né? A gente vai passar pelos famosos CRUDs, né? E é isso. Então assim, mas sempre vamos estar trazendo essa noção de que o código é uma representação de alguma realidade, porque para nós aqui nesse canal é isso que nos interessa, tá? Como a gente gosta de metafísica, a gente gosta do catolicismo, a gente gosta de lógica, gosta desses temas. Então, vamos dizer assim, tais noções, a gente vai ver que claramente elas estão presentes nas linguagens de programação e nos softwares. E que, na verdade, eles nos ajudam muito para construir muitas coisas, modelar muitas coisas e até entender alguns temas e relações que podem existir entre algumas entidades, por exemplo. Que a gente pode estar estudando, fazendo alguma análise, por exemplo, tá? Beleza? Mas é isso. Ok? Nos próximos vídeos a gente começa a entrar na parte técnica e nas aulas mesmo propriamente dita, onde a gente vai estar entrando em cada aspecto da linguagem e prosseguindo. Fechou? Eu acho que por hoje é isto. Beleza, a gente vai usar a linguagem C, nem falei muito dela, mas é ela que a gente vai utilizar. Nos próximos vídeos tudo vai ficar mais claro. A gente vai usar o VS Code, o Visual Studio Community, né, e não o VS Code. Tem que ter alguns conhecimentos básicos de informática aí, tá? E é isso, a gente vai estar lidando com essa noção de que o código é sempre uma representação de alguma coisa, tá bom? E essas etapas aqui, código, fonte, binário, execução disso, é onde a gente vai estar passando por isso o tempo todo. Fechou? É isso, galera. Valeu, hein? Até o próximo vídeo, hein? Fiquem com Deus aí. Falou!